Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História, com os dois do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Na semana passada nós começámos a falar do 100º aniversário do 28 de maio de 1926, uma das datas mais marcantes do século XX português, e hoje continuamos essa conversa. Portanto, se acaso o caríssimo ouvinte não tiver escutado o programa da semana passada, talvez valha a pena começar por aí, porque este é um episódio de continuação, ainda que, se lhe apetecer ouvir depois, também pode. Sim, bom, nós vamos tentar ser... Somos muito liberais. Autossuficientes neste episódio. Exatamente. É como aquelas séries mesmo muito boas que... Pode-se começar a ouvir a qualquer momento e depois volta-se. E é sempre um prazer. Bom, há 8 dias nós explicámos tudo o que se passou até ao 28 de maio e hoje falaremos de tudo o que se passou depois do 28 de maio. E bem, a propósito disso, o ouvinte Nuno Marques Mendes enviou-nos algumas perguntas bastante pertinentes sobre o tema, que já agora nós aproveitamos para lançar a conversa. Em primeiro lugar, o Nuno Marques Mendes pergunta sobre Cunha Leal. Nós falámos tangencialmente dele no último programa, e ele refere que Cunha Leal, num dos seus livros, relata conversas com vários protagonistas da Conjura, é esse o nome, do 28 de maio de 1926, e conta como o chefe de governo, António Maria da Silva, falámos muito dele aqui, ficou a par das movimentações 2 meses antes do golpe. Portanto, o Nuno pergunta, e bem, se foi assim, ou seja, se essa conjura era um segredo assim tão mal guardado. E também pergunta se os escritos de Cunha Leal, já agora, são uma fonte fiável neste ou noutros assuntos. Rui, para onde é que queres começar? Cunha Leal, ainda por cima sabia escrever, não era? Sabia escrever. Os escritos dele são... digamos, importantes, mas que devem ser usados com a mesma cautela com que se usa qualquer fonte memorialística. Obviamente, ele está a falar do ponto de vista dele, não quer dizer que esteja a deturpar, mas está a falar do seu ponto de vista. Ele até está... Há uns memorialistas mais aldrabões do que outros, sim, não é? Também é. Este na escala... Não, na tua escala. O Cunha Leal tenta, nas suas memórias, que ele começa a publicar no fim da década de 1960, ele vive até 1970, ele tenta ser interpretativo, isto é, não apenas tenta combinar aquilo que viveu com uma interpretação da história. Tenta fazer história e ao mesmo tempo contar o que viu, o que soube, o que viveu. Portanto, ele ainda estava durante a vigência, isso foi publicado durante a vigência do Estado Novo. Sim, achas que isso influenciou alguma coisa? Não, ele era muito à vontade. Não, ele era completamente à vontade. Era aquilo que ele tinha, o que tinha para dizer, dizia. E isso foi uma das características dele durante todo o Estado, durante todo o Estado Novo. Agora, em relação à organização do movimento do 28 de Maio, é mesmo assim. Quer dizer, aquilo é o praticamente... Tem razão, é isso? E Cunha Leal, isto é, António Maria da Silva estava a par, mais ou menos toda a gente está à espera, vai seguindo o que é que se está a passar. Em Lisboa não havia, aliás, em Lisboa praticamente não havia segredos, as pessoas sabiam mais ou menos tudo o que é que o outro andava a fazer. Era impossível haver mistérios em Lisboa. Portanto, sim, a conspiração que deu origem ao 28 de maio esteve quase que aberta a todos, toda a gente pôde participar, entrar, tentar dar a sua contribuição. E porquê? Porque toda a gente sentia que estava num impasse e que era preciso sair desse impasse, e a única maneira que se estava a ver de sair do impasse era através de um golpe militar, da instalação de um governo apoiado pelas Forças Armadas. Portanto, há quase um consenso à volta do 28 de maio. Nem toda a gente queria a mesma coisa, atenção. Certo. Mas toda a gente queria acabar com o que estava. Mas toda a gente queria... E ninguém via outra maneira de acabar com o que estava a não ser o movimento militar. Agora, o espetáculo que a partir de 1926 a ditadura militar deu ao país foi de uma... grande decepção para muita gente. Não teve nada a ver com estabilidade, pelo contrário. Demasiados generais? Em pouco mais de um mês houve 3 governos. Num mês houve 3 governos. Portanto, se havia queixas em relação à instabilidade antes da Primeira República, a instabilidade aumentou. Primeiro um governo de Mendes Cabeçadas, a 31 de maio de
1926, portanto era o que tinha dado o golpe em Lisboa e o que recebeu, Mendes Cabeçadas, o almirante, foi o que recebeu os poderes do Presidente da República e do chefe do governo, António Maria da Silva. Portanto, quando Gomes da Costa chegou a Lisboa, já Cabeçadas estava à frente do governo. Gomes da Costa parece aceitar isso inicialmente, mas não está satisfeito e a 17 de junho dá um golpe, um novo golpe, derruba Mendes Cabeçadas. Golpe militar? Sim, é outra vez um levantamento. Uma espécie de enfim, é explicar a Mendes Cabeçadas que não tem o apoio das Forças Armadas e que as Forças Armadas estão com Gomes da Costa. Eles geralmente fazem uns telefonemas ou mandam uns recados e percebem logo, não, este cartel estamos com este, e acabou-se a história. Quer dizer, portanto, não chega a haver tiros, não chega a haver confrontos, mas é assim. Gomes da Costa, portanto, torna-se o chefe do governo com os poderes de Presidente da República, uma vez que não há Presidente da República, o chefe do governo, de acordo com a Constituição de 1911, fica com os poderes do Presidente da República. Portanto, Gomes da Costa, 17 de junho, fica chefe do governo e não dura nada, também não dura nada. 9 de julho há outra vez outra movimentação militar e é Gomes da Costa desta vez que é substituído pelo general Carmona, que tinha sido outro líder. Como é que o homem a cavalo e com uma espada desembainhada consegue durar 3 semanas num governo? Aqui há, de facto, uma percepção que se estabelece nas Forças Armadas... Que ele é melhor andar a cavalo. De que ele não é uma pessoa suficientemente estável para estar à frente de um governo. Isto é, alguém que basicamente tem sempre a opinião dele é sempre da última pessoa com quem falou. Era o que se dizia sobre ele, não é? Se tinha falado com um homem da extrema-esquerda, se tivesse falado com da direita, era da direita, quer dizer, portanto, aquilo era uma coisa bastante imprevisível e Carmona, não, o general Carmona é uma figura diferente. Pelo meio, ainda quando Gomes da Costa era chefe do governo, em junho de 1926, aparece um ministro das Finanças. Esse ministro das Finanças é um senhor chamado António de Oliveira Salazar, que é professor de Finanças na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, portanto, vem de comboio, de Coimbra, convidado para ser ministro das Finanças. Porque ele é convidado, porque vários dos mais jovens oficiais tinham sido alunos de Salazar em Coimbra, porque muitos jovens oficiais eram estudantes universitários ou tinham ido fazer estudos universitários depois de, enfim, terem integrado o quadro das Forças Armadas, portanto tinham sido alunos de Salazar, falaram de Salazar. Salazar era um ativista católico, portanto os católicos tinham uma atitude equidistante em relação aos outros grupos políticos, de acordo, aliás, com os interesses da hierarquia eclesiástica, portanto ele não é propriamente... não é claro, quer dizer, não é às vezes extraordinariamente claro onde é que ele está em termos dos grandes confrontos da República, por exemplo, entre monarquia e República, não é claro onde é que ele está, porque a Igreja também não quer tomar partido aí, e, portanto, os ativistas católicos não querem, mas ele é reputado como professor e aparece. Aí aparece, ainda tira uma fotografia com Gomes da Costa e com os outros ministros, mas está uns dias e percebe que aquilo é um caos gigantesco, que não há rei nem roque, e demite-se e volta a Coimbra rapidamente. Portanto, é ministro durante uns dias das Finanças, 1926, e volta a Coimbra. Ele, 40 anos, ele de vez em quando, muitos anos depois, ele gostava às vezes de falar destes tempos. E 40 anos depois, na década de 60, tem uma conversa com o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, que é Franco Nogueira. E Franco Nogueira mantém um diário e, portanto, toma nota da conversa com Salazar. Sim, e depois biógrafo de Salazar, mas toma nota da conversa com Salazar. E Salazar começa-lhe a explicar o que é que foi o 28 de Maio. E é uma coisa curiosa. Ele diz, não, o 28 de Maio era para pôr o Cunha Leal no poder. Era o objetivo o objetivo era pôr o Cunha Leal no poder, portanto não era para mim, era para o Cunha Leal. Isto é curioso, porque estabelece estas duas figuras para compreender o que é que se passou depois do 28 de Maio, Salazar de um lado, Cunha Leal do outro. Eles têm mais ou menos a mesma idade. Salazar tinha 37 anos, Cunha Leal tem 38 anos, portanto o Cunha Leal tinha nascido um ano antes.
eram das Beiras, os dois das Beiras, os dois tinham vindo da província, digamos assim. Qual era a diferença entre eles? A diferença entre eles é que em 1926 muito pouca gente devia saber quem era Salazar. Muito pouca gente. Isto é, no meio católico, no meio universitário, claro que se sabia. Agora, não devia haver ninguém em Portugal interessado em política que não soubesse quem era Cunha Leal. Francisco Pinto da Cunha Leal era mesmo aos 38 anos, era mesmo uma das grandes figuras da política portuguesa, uma das maiores figuras. Pelo seu papel na Noite Sangrenta, mas não só. Ele tinha-se tornado famoso pela Noite Sangrenta por causa do papel da Noite Sangrenta, mas não era só por causa disso. Ele tinha sido Ministro das Finanças, tinha sido Primeiro-Ministro, tinha sido diretor do Século, que era o jornal de maior venda em Portugal. Era diretor do Banco Nacional Ultramarino. Quer dizer, ele tinha uma quantidade enorme de coisas. Era um grande orador parlamentar. As pessoas acumulavam-se para o ouvir, quer dizer, falar. Era um dos grandes oradores dos anos 20 em Portugal, isto é, daqueles que tirava-se dos papéis e ele estava 1 hora ou 2 a falar e a discorrer sobre um tema, as finanças públicas, quer dizer, estava 1 hora a falar sobre finanças. Ele era engenheiro, não era de direito como Salazar. E mais do que isso, ele era amigo do almirante Mendes Cabeçadas. E daí esta impressão de Salazar, o golpe tinha sido feito para dar o poder a Cunha Leal. Sim. Porque, de facto, Cabeçadas tinha ficado com o poder em Lisboa em maio de 1926 e Mendes Cabeçadas é um correligionário, é um amigo de Cunha Leal. Agora, as coisas começam também a correr mal para Cunha Leal logo, uma vez que Mendes Cabeçadas em meados de junho cai. Cunha Leal, aliás, até publica um texto na imprensa, a sentir-se em perda, a admitir-se, por exemplo, do Banco Nacional Ultramarino. Portanto, mas ele nunca chegou ao governo. Não, ele está... nem no Mendes Cabeçadas é chefe do governo. Mendes Cabeçadas é chefe do governo. Puxa Cunha Leal publica uma nota a dizer a Mendes Cabeçadas: o senhor só está sozinho se quiser. Eu estou aqui, mas Mendes Cabeçadas não tem força para pôr Cunha Leal no governo. Então, mas portanto, era preciso força? Era preciso força e Cunha Leal e Mendes Cabeçadas não a tinha. Agora, isto é curioso. Cunha Leal, 2 meses antes do 28 de maio, ou 2 ou 3 meses antes do 28 de maio, tinha feito uma conferência em Braga, precisamente em Braga, aliás, a prever o que é que iria acontecer no caso do estabelecimento de uma ditadura militar. E ele dizia: as coisas não vão correr bem. Isto é preciso, de facto, provavelmente, não há alternativa a uma ditadura militar, mas as coisas não vão correr bem. E ele dava as razões pelas quais. Primeiro, não haveria homogeneidade entre os oficiais generais. Isto é, nem todos pensariam a mesma coisa. Não se iria encontrar um chefe. Isto é, um líder que fosse respeitado pelos outros. E depois ele diz, e também não vão descobrir competências. Isto é, não vão conseguir atrair talento. Não vão descobrir competências. E, de facto, para quem olhava para a situação, digamos que em julho de 1926, diria-se que Cunha Leal tinha adivinhado tudo. Isto é, os líderes militares não se tinham entendido, não tinha emergido um líder indiscutível, nem Gomes da Costa, que era talvez a figura, até pelas suas características, a que poderia ter havido mais adesão, nem ele se tinha aguentado. E as competências, por exemplo, o professor António de Oliveira Salazar, que tinha vindo de Coimbra com uma enorme reputação de grande financeiro, tinha chegado e tinha sido embora. Quer dizer, portanto, também não tinham conseguido atrair as competências. Qual era a situação em julho de 1926? Em julho de 1926, portanto, menos de 2 meses depois do movimento, 28 de maio, o general Carmona fica chefe do governo, portanto, com os poderes e também com os poderes de Presidente da República, mas Carmona ninguém o vê como um ditador, ninguém o vê como o chefe da ditadura. Quer dizer, o Carmona é o contrário do Gomes da Costa. Gomes da Costa é um chefe de caserna, é um homem de combate, de guerras. Carmona é um militar de biblioteca.
É um militar, que é, aliás, mais típico das Forças Armadas Portuguesas desta altura. Quer dizer, é um militar literato, burocrata, bom conhecedor de literatura especializada, bom conhecedor dos regulamentos e dos estatutos militares, com muito boas maneiras, muito correto, é uma espécie de um fidalgo, quer dizer, assim, todo muito aprumado. Tem algum sentido de humor também, mas refinado. Portanto, esta ditadura militar em julho de 1926 não faz lembrar nada, nem muito menos a ditadura fascista de Mussolini, com um ditador, Mussolini à frente, com um partido, com uma doutrina. Aqui não há nada, nem partido, nem doutrina, nem coisa nenhuma. Nem é parecido com a ditadura militar que existia desde 1923 em Espanha, e chefiada pelo general Primo de Rivera. O general Primo de Rivera tinha aparecido como um ditador, tinha um programa, tinha uma orientação. Carmona não tem absolutamente nada disso, quer dizer, não se pronuncia, não diz exatamente o que é que quer fazer, é alguém que está ali por trás dele. Há pessoas que tentam adivinhar, bem, ele deve ser alguém que os verdadeiros líderes devem estar por trás dele. Falava-se no general Sinel de Cordes, que é o ministro das Finanças, deve ser ele o verdadeiro líder. Também não era, embora tivesse mais importância do que o Carmona. Aquilo continua a ser, portanto, em julho de 1926, aquilo continua a ser um enigma. Quer dizer, enorme não ponto se percebe de interrogação. O que é que se passa. Parece que a confusão não está muito menor do que na altura da Primeira República. Como é que essa confusão se solucionou? No verão de 1926, nós temos assente nas Forças Armadas um poder precário, incerto, e parece a muita gente vulnerável por causa disso. E a partir daí há uma espécie de... reativam-se as conspirações. E uma das conspirações mais importantes é dos antigos esquerdistas do PRP, os agentes da esquerda democrática. Tinha ficado contente com o derrubo de António Maria da Silva e agora vê isto tão fraco, vê a situação tão fraca, que até tem receio que António Maria da Silva possa regressar. E qual era a única maneira que eles têm de evitar isso? Bem, é eles anteciparem-se a António Maria da Silva. E, portanto, eles estão convencidos que talvez com um novo movimento militar possam ir eles para o poder. Eles também têm apoios... Uma ditadura do PRP? Uma ditadura, não do PRP, mas da esquerda democrática. É outro partido agora, quer dizer, é outro partido. Da esquerda democrática e de alguns dos seus aliados, quer dizer, há outros dissidentes do PRP que também estão próximos deles. Portanto, é substituir basicamente esta ditadura militar por uma outra regime de força, mas baseado nisso. Eles começam a preparar o terreno a partir do verão de 1926. A preparação do terreno é clássica. Começam a dizer que a ditadura militar é monárquica, é católica, é reacionária. Quer dizer, era isso que eles diziam de todos aqueles que não eram da esquerda, eram todos monárquicos. Quer dizer, eles não estão sempre a inventar monárquicos, dizer, monárquico, basta uma pessoa não ser bastava não ser do PRP para ser acusado de ser monárquico, bastava não ser agora desta ala esquerda do antigo PRP, também tem esse hábito de chamar monárquicos e clericais a toda a gente. Ora bem, estas acusações no passado tinham funcionado, quer dizer, porque levantavam as massas dos militantes republicanos, ficavam assustados e tendiam a apoiar aqueles que diziam que iam combater os monárquicos e combater os clericais. Mas desta vez as coisas não resultaram. Há uma revolta, eles conseguem organizar uma revolta baseada na Guarda Republicana, sobretudo, e na Marinha e em grupos de civis armados. A revolta começa no Porto no dia 3 de fevereiro de 1927 e depois, mais tarde, no dia 7 de fevereiro, também rebenta em Lisboa. Portanto, uma revolta no Porto e outra revolta no Porto. E esta contigo? Com muitos tiros, há 80 mortos no Porto, 85 em Lisboa. Portanto, combateu-se mesmo a sério. Quer dizer, ali por exemplo, em Lisboa, ali no Lar do Rato, que é uma zona de combates em que morreu muita gente ali a combater. Agora, as coisas correm mal para os revoltosos. Eles estavam habituados a ganhar, aliás, eles estavam convencidos que iam ganhar. Em fevereiro de 1927, eles estão totalmente convencidos que vão ganhar. Vão derrubar a ditadura e vão-se ficar no poder. E é uma surpresa gigantesca. Julgam que basta dar um pontapé na porta e que a casa cai. E é uma surpresa gigantesca para eles porque é que eles não conseguem vencer. E o que é que acontece? Não conseguem? Bem, primeiro, nem todos os republicanos estão com eles.
uma grande parte da gente do PRP, dos silvistas, claro, vêm-nos como adversários e não se juntam a eles. A direita republicana também não se junta a eles. Portanto, há muitos republicanos que não há aquela congregação das correntes republicanas como tinha acontecido noutra época do passado. E, em segundo lugar, eles julgam que vão encontrar pela frente alguns velhos generais hesitantes, sem saber bem o que é que hão de fazer. É o que eles julgam que vão encontrar pela frente. E não é isso que eles encontram pela frente. Aquilo que eles vão encontrar pela frente e que lhes vai dar luta são jovens oficiais, sobretudo muitos tenentes e capitães, mas muitos tenentes, que são eles que vão mesmo para a rua e defrontam a esquerda republicana em combate na rua. E são aquilo que então que aparecem os chamados tenentes de maio. Isto é, os jovens oficiais que tinham feito o 28 de maio verdadeiramente e que em fevereiro de 1927 são eles que defendem a ditadura militar na rua. Eu diria, eu não quero estar a fazer muitas comparações, mas entre situações históricas muito diferentes, mas este fevereiro de 1927 é uma espécie do 11 de março da ditadura militar. Isto é um momento em que os jovens oficiais mais radicais das Forças Armadas tomam o controle da situação ao serem eles os protagonistas principais da resistência contra a tentativa de reversão da situação pela esquerda republicana. Quem são é que estes tenentes de maio, ou os chamados rapazes da ditadura, como eles também são conhecidos, os rapazes da ditadura? Eles basicamente são uma geração de jovens oficiais que teve experiência de combate na Primeira Guerra Mundial, quer na Europa, quer em África. Portanto, ao contrário da tradição dos militares portugueses quando chega ao princípio do século XX, estes oficiais têm experiência de combate. Estiveram nas trincheiras, estiveram em África e Moçambique. Eles desprezam imenso os militares políticos, isto é, aqueles oficiais do exército que fazem parte dos partidos políticos. Eles têm um desprezo enorme por eles. Tem um grande culto da competência militar, da técnica militar e da experiência de combate, que é uma coisa que os outros, quer dizer, o típico oficial como o general Carmona, curiosamente, está à frente da ditadura, mas é o típico oficial por quem eles não têm respeito absolutamente nenhum, quer dizer, do género, sim, é um indivíduo literato, sabe imenso da teoria militar, dos manuais, etc., mas nunca esteve na guerra, nunca esteve em combate como eles estiveram. E, além disso, eles têm um profundo desprezo pelo regime parlamentar republicano e têm um grande fascínio pelas experiências ditatoriais na Europa, sobretudo pelo fascismo italiano, que os entusiasma imenso. Dizer, mas ao serem eles nacionalismo, aquele nacionalismo revolucionário. Mas ao serem eles a resistir, também são eles que ficam no comando da situação a partir desse momento? Eles acabam, sim, são eles que passam a influenciar a situação. A partir de fevereiro de 1927, a ditadura militar dá origem a uma espécie de um regime diferente, que é o regime dos sovietes de tenentes, como se chama em Lisboa. É os sovietes de tenentes. Basicamente, são estes jovens oficiais que se reúnem nos quartéis e reúnem-se nos cafés de Lisboa, por exemplo, no Martinho, ali no Terreiro do Paço, quer dizer, o Martinho da Arcada, está cheio de jovens oficiais e esses lugares funcionam como uma espécie de parlamentos de sovietes, de parlamentos destes jovens oficiais. Quer dizer, portanto, o governo decide uma coisa, mas primeiro tem de saber-se o que é que no Parlamento o Martinho da Arcada se decide. Portanto, estão lá todos estes jovens oficiais. Agora não que davam o Martinho da Arcada. O soviete do Martinho da Arcada. Quer dizer, eles estão lá todos sentados às mesas, isto às 2, 3, 4 da manhã, que os cafés estão abertos até tardíssimo, as pessoas estão lá todas, só homens, claro, quer dizer, quase só homens. E, portanto, eles discutem, dizem, o governo da ditadura decidiu fazer isto. O que é que vocês acham, rapazes? E eles estão lá, discutem. Não, nós não estamos com isso. E vai um mensageiro ao governo e diz, olha, desculpe lá, mas eu estive ali no Martinho e a rapaziada não está de acordo com isso, e o ministro tem de retirar a decisão. As coisas às vezes chegam a pontos extraordinários. A história é quase surreal. Em agosto de 1927,
há um momento em que os velhos, enfim, lá os velhos oficiais que estão no governo decidem uma coisa e os rapazes não estão de acordo. E há uma espécie quase de um golpe. E um desses rapazes da ditadura, um desses tenentes de maio, que é o tenente Moraes Sarmento, decide ir explicar ao governo que aquilo não pode ser. E na madrugada de 15 de agosto de 1927, ele vai ao Palácio das Necessidades, que é onde está reunido o governo, entra no Conselho de Ministros, armado, começa a discutir. Os ministros dizem-nos ponha-se na rua, etc. Ele puxa da arma, dá vários tiros para o ar no salão, quer dizer, vários tiros para o ar. O general Carmona, que está a presidir ao governo, tenta agarrá-lo, ele dá um pontapé no general Carmona, esmurra lá os outros ministros, quer dizer, dá mais uns tiros para o ar, e depois ele diz, bem, não dê mais tiros, ele diz, então não vou dar mais tiros, quer dizer, pronto. E reúne-se então com o ministro com o que ele não estava de acordo, reúne-se então com esse ministro para ver o que é que se pode fazer. Portanto, ele vai se reunir depois com o ministro, a coisa não corre bem, eles ouvem mais uns tiros lá no ar. E ele sai do Palácio das Necessidades e ninguém se atreveu a mandá-lo prender. Bem, isto é uma história impressionante do poder que estes tenentes têm. O tenente Moraes Sarmento depois vai morrer em Angola, ele depois vai é recambiado para Angola e depois vai morrer em Angola numa situação mais ou menos parecida, em que ele também se revolta, puxa das armas, mas nesse caso, enfim, está perante uma tropa que o vai prender e acaba por disparar sobre ele e matá-lo. Mas o tenente Moraes Sarmento é um pouco o ambiente desta gente e a mentalidade desta gente. Há outros dois destes jovens tenentes que talvez os nomes digam alguma coisa aos nossos ouvintes. Henrique Galvão e Humberto Delgado. E não se percebe aquilo que Henrique Galvão e Humberto Delgado vão fazer anos depois na oposição a Salazar nos anos 50, sem se perceber que eles vieram deste meio. Eles são rapazes da ditadura. Eles são tenentes de maio. E é estes rapazes que pus... Com uma grande coragem física também. Enorme coragem física, uma grande irreverência, iconoclastia total, não respeitam basicamente ninguém, quer dizer. Acham que são todos umas... Toda a gente, para eles, fica abaixo das expectativas e estão disponíveis a puxar da pistola, a dar um pontapé no chefe do governo e a dar uma estalada no ministro, se for preciso, quer dizer, e é assim que resolvem a situação. Este é o ambiente que, em 1927, estes sovietes de tenentes instalaram em Lisboa. Um dos seus principais bases é o Regimento de Caçadores 5, que é a principal força militar da ditadura em Lisboa, está ali em Campolito, quer dizer, portanto é aí que está a principal força, é onde o governo, quando há uma tentativa de revolta militar, é aí que o governo se estabelece e é aí que estão os principais sovietes de tenentes que decidem o que é que se há de fazer e o que é que se não há de fazer. Mas esse ambiente não era propício a Cunha Leal? Não era propício a ninguém, quer dizer, a princípio não era propício a ninguém, é porque a ditadura não consegue, de facto, tal como Cunha Leal tinha previsto, resolver os problemas, não resolve problema absolutamente nenhum. Não resolve o problema financeiro. O custo de manter o exército, ainda por cima um exército que frequentemente é chamado a sufocar revoltas, o custo é enorme, portanto as finanças públicas ficam muito mais desequilibradas do que estavam antes de 1926. Os republicanos, os governos do PRP tinham conseguido equilibrar as finanças públicas. A ditadura militar desequilibra, isto torna tudo muito pior. A ditadura em 1927 vai tentar recorrer a um empréstimo externo da Sociedade das Nações. Esse empréstimo falha, mas está a tentar endividar-se no exterior para resolver a situação. A Sociedade das Nações tinha essas linhas de crédito e, portanto, a ditadura tenta apelar, falha, não conseguem fazer, porque não dão garantias, quer dizer, e a Sociedade das Nações exigia um programa de austeridade com vigilância externa e portanto, era uma espécie de coisa... FMI. Sim, não era mesmo quase a mesma coisa, basicamente. Eles próprios, depois, os ministros da ditadura acham que não têm condições para aplicar isso.
E depois há um outro problema que a ditadura cria, quer dizer, não resolve os problemas que havia e cria um novo problema, que é o envolvimento direto do exército na governação. Isso tinha politizado completamente o exército. Isto é, e, portanto, dividido o exército também, não? E o risco de dividir o exército é enorme, porque é assim que as guerras civis começam, quer dizer, não é com lutas entre civis, é quando o exército se divide. Em 1936, em Espanha, houve uma guerra civil porque o exército se dividiu, quer dizer, e aqui há esse risco do exército se dividir também. Portanto, as pessoas começam a ter noção da situação de o envolvimento direto do exército na política e na governação pode dividir o exército. Isto quer dizer, portanto, em suma, a ditadura militar não tinha resolvido os problemas, crise financeira, instabilidade governativa, e agora tinha acrescentado esse do risco de uma guerra civil. Isto é, toda a gente tinha percebido finalmente que, ao contrário do que se tinha acreditado em 1926, não bastava fechar o Parlamento, limitar a atividade dos partidos políticos, censurar os jornais, como aliás se estava a fazer, para resolver os problemas do país. Isto não era nada disso, quer dizer, havia uma ditadura, censura à imprensa, agora já a partir de 27 limitação forte ou mesmo proibição da atividade dos partidos políticos, o Parlamento fechado e os problemas ainda piores do que havia antes. Começou-se a perceber que a ditadura militar, que tinha sido concebida como um instrumento para sair dos problemas, tinha se tornado um problema tão grande que agora a grande questão era como sair da ditadura militar. Certo. Era preciso sair da ditadura militar. É essa a grande questão a partir de 1928. Sair da ditadura militar. Isto é, como é que se sai daqui? Há várias hipóteses. Voltando a 1926. E a partidos? Aos mesmos partidos, aos mesmos políticos. Agora isso, muita gente recusava isso. Bem, os tenentes de Maio nem queriam ouvir falar disso. Certo. Mas também muitos outros políticos também receavam isso, porque receavam o quê? Regressar ao António Maria da Silva, quer dizer, a mandar outra vez nisto tudo, quer dizer, ao António Maria da Silvismo. Portanto, não. Fazer o quê? Um regime novo. Mas que regime novo era esse? É que à volta da ditadura militar tinha-se reunido toda a gente. Isto é, todos os que estavam contra o PRP tinham-se juntado à ditadura. Católicos, monárquicos, a direita republicana, socialistas. Que regime é que podia satisfazer todos? Havia quem quisesse um regime autoritário, outros queriam um regime parlamentar. Havia quem quisesse satisfazer a Igreja Católica, outros não queriam. Havia quem quisesse manter a República, outros queriam restaurar a monarquia. Isto é, havia o risco de, logo que se definisse uma orientação política, o apoio à ditadura iria se desfazer e dividir. Portanto, não era claro como é que se podia sair através de um novo regime. Mesmo assim, as coisas começaram a evoluir um bocadinho. A 25 de março de 1928, a ditadura militar fez as primeiras eleições, desde 1925. Para eleger o quê? Para eleger o Presidente da República. Para eleger um Presidente da República. Carmona foi o único candidato, o general Carmona, foi eleito, claro, e deixou a chefia do governo, para a qual nomeou um outro general. Portanto, a ideia era, Carmona agora é Presidente da República, deixa de ser chefe do governo. Não foi o princípio da estabilidade. Entre 1928 e 1932, em 4 anos, houve 4 governos com 3 diferentes chefes. Mesmo assim, a média melhorou, vá lá. Melhorou um bocadinho. O Vicente Freitas, o Ives Ferraz, Domingos Oliveira foram generais que foram sucedendo entre 1928 e 1932. De qualquer maneira, o ambiente ficou um bocadinho mais pacífico para que, tendo eles outra vez convidado o professor de Finanças da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Dr. António de Oliveira Salazar, para vir assumir a pasta das finanças, desta vez ele veio e ficou. Em abril de 1928, já falámos, aliás, aqui desse acontecimento. Ele veio, curiosamente, com a ajuda da esquerda republicana, da esquerda mais esquerda, porque eles tinham feito um grande lobby para fazer falhar o empréstimo da Sociedade das Nações.
Tinham muitos contactos através da maçonaria e portanto, na Suíça conseguiram fazer lobby para dificultar as condições da outorga de crédito à ditadura em Portugal. E Salazar e o que é que isso fez? Fez falir o plano do general Sinal de Cortes, que era o ministro das Finanças, para restabelecer as finanças com base nesse empréstimo. Salazar estava contra esse empréstimo. Portanto, eles na prática abriram a porta a Salazar. Foi a oposição de esquerda que abriu a porta a Salazar, uma vez que Salazar vinha com um plano completamente diverso, que era a tentativa de equilibrar as contas com cortes de despesas e com aumentos de despesa e com aumentos de impostos sem empréstimo externo. É isso que Salazar vem fazer. Salazar, nesta altura, ainda aparece ligado, curiosamente, a Cunha Leal. Cunha Leal, portanto, lembram-se, tinha estado próximo de Mendes Cabeçadas, mas Mendes Cabeçadas não tinha tido força para o meter no governo. Cunha Leal afasta-se um pouco, mas fica ali na órbita da ditadura, com bastante influência, e em julho de 1927 o governo da ditadura nomeou o governador do Banco de Angola. Que era um banco importante em Angola. Portanto, Cunha Leal fica com uma posição forte, começa a influenciar a política, e é Cunha Leal que dá a entender que é ele próprio que faz pressão para que Salazar seja Ministro das Finanças em abril de 1928. De facto, Salazar aparece rodeado de correligionários de Cunha Leal no governo. Quer dizer, portanto, a ideia tal... O que é a ideia? Agora vamos especular. O Cunha Leal não diz isto assim nas suas memórias. Mas é muito provável que ele não pensasse que estava a trabalhar para Salazar, mas estava a pensar que estava a usar Salazar para ele chegar ao poder. Ele está a tentar usar Salazar para Salazar fazer uma espécie de trabalho de faxina, equilibrar as contas e preparar o ambiente para depois Cunha Leal aparecer como um grande chefe político, que é este modesto, obscuro professor da Universidade de Coimbra. Portanto, desempenhava ali o papel técnico e depois apareceria Cunha Leal. Bem, Salazar faz esse trabalho técnico, 1928, 1929, e Cunha Leal, no fim de 1929, chega à conclusão que, muito bem, já chega. Já fez o seu trabalho, à altura de Salazar ir para casa. E em janeiro de 1930 há uma crise financeira em Angola. O Salazar está muito renitente em fazer uma espécie de pacote de ajuda a Angola, à província de Angola, portanto, à colónia de Angola, e Cunha Leal aproveita isso para criticar Salazar e esperar que isso chegue para fazer cair o governo, derrubar o governo e fazer Salazar sair do poder e vir Cunha Leal. E de facto o governo cai com a crise de Angola em 31 de janeiro de 1930, mas o que acontece? É que Salazar não cai, porque Salazar passa para o governo seguinte. E como é que ele conseguiu, isto é um momento fundamental, este momento de janeiro de 1930, como é que Salazar consegue derrotar Cunha Leal? Como é que este professor técnico de finanças vindo de Coimbra consegue derrotar aquele que é a grande figura, uma das grandes personalidades, um dos grandes chefes políticos da República em 1926? Precisamente por causa disso. É precisamente por causa disso. É porque ele não é a grande figura que Cunha Leal é. Isto é, Salazar não tem a cotação de Cunha Leal, não é um chefe de partido, não tem aquela reputação enorme, nem as expectativas enormes que estão à volta de Cunha Leal. E isso funciona a favor dele. Ninguém está prevenido contra ele. Ninguém está com medo, ninguém tem medo de Salazar. Toda a gente tem medo de Cunha Leal. Isto é, se Cunha Leal vai para o governo, acabou-se. Este tipo vai ficar no governo durante 40 anos. Agora Salazar está ali uns meses e a gente corre com ele quando quiser. Agora Cunha Leal é que não pode estar no governo. Esse é que não pode ir para o governo. E foi isso que permite Salazar, às vezes, ser subestimado em política é uma das grandes vantagens. É talvez uma das maiores vantagens, porque permite a um político fazer o seu caminho sem os outros políticos se congregarem todos contra ele. Era o que acontecia a Cunha Leal. Sempre que Cunha Leal aparecia, todos os outros
fossem adversários uns dos outros, inimigos uns dos outros, juntavam-se todos contra Cunha Leal, porque tinham um imenso receio deste tipo incrivelmente talentoso, incrivelmente capaz, incrivelmente corajoso. Este tipo não se pode deixar aproximar-se do poder uma pessoa como este. Agora Salazar, que nem tem uma grande voz, não é um orador, é um tipo de Coimbra, nunca teve metido na política partidária, enfim, um tipo rebuscado, etc. Não, esse deixou lá estar. Portanto, ninguém tem em relação a Salazar o medo tem em relação a Cunha Leal, e toda a gente pensa que é Cunha Leal em 1930 que pode fazer aquilo que depois é Salazar que vem a fazer. Há uma outra razão, que é também uma razão fundamental. São os Tenentes de Maio. Os Tenentes de Maio, muitos deles tinham sido alunos de Salazar em Coimbra. Eles veem Salazar como um homem da nova geração, isto é, alguém novo na política, e não veem Cunha Leal da mesma maneira. Isto é, Cunha Leal tem a mesma idade de Salazar, praticamente, tem um ano mais. Mas Cunha Leal ainda tinha feito muita carreira política na velha República, antes de 1926. Bem, ele tinha tido uma curta carreira política, desde 1918 a 1926, 8 anos, mas em 8 anos tinha chegado a tudo, quer dizer, deputado, ministro das Finanças, primeiro-ministro, chefe de partido, herói na noite sangrenta, tinha sido tudo. E isso tinha uma desvantagem para ele, tinha-o conotado com o antigo regime, um antigo regime de que ele era grande crítico, atenção. Ele era um dos grandes críticos desse velho regime. Mas para estes Tenentes de Maio, quando eles olhavam para Cunha Leal, viam, este era um tipo que tinha sido ministro, tinha sido deputado, tinha sido uma grande figura dos partidos antes de 1926. Apesar de ele ter a mesma idade do Tinha a mesma idade que Salazar, mas 38, teve sucesso 37. mais cedo e isso esse sucesso comprometeu com o passado. Salazar não tinha tido essa carreira, portanto, podia ser a inexperiência partidária dele, quer dizer, é a grande vantagem, quer dizer, ele não tinha estado no governo, tinha sido eleito deputado, mas tinha estado só um dia ou dois no Parlamento, precisamente em 1920, no verão de 1921, praticamente não tinha lá estado, portanto, era alguém completamente novo comparado com Cunha Leal. E estes Tenentes de Maio, portanto, eles identificam-se com Salazar. Até porque alguns tinham sido seus alunos. E tinham sido, conheciam-no, estimavam-no, etc. E, portanto, há uma identificação com eles que, em 1930, joga imenso a favor de Salazar. O próprio Salazar diz isso, ele diz, eu tenho demasiada força. Ele já diz, as questões comigo só se resolvem com sangue, diz ele, em 1930. O Ministro das Finanças, as questões comigo só se resolvem com sangue, porque ele tem o apoio destes jovens. Estes jovens são danados, quer dizer. Além disso, claro, em 1928, 29, ele tinha ficado com a reputação de que tinha conseguido equilibrar as finanças, quer dizer, isso tinha-lhe dado também uma grande reputação. Além disso, é um ativista católico. E, portanto, tem a Igreja Católica também toda um bocadinho por trás dele, o clero, os leigos mais militantes, todos veem-no como um homem dele. Portanto, ele de repente tem uma grande vantagem sobre esta figura extraordinária de Cunha Leal, este homem imensamente talentoso, com imensas capacidades, etc., mas que está nitidamente, inesperadamente em desvantagem em janeiro de 1930 perante Salazar. Portanto, em janeiro de 1930, Salazar fica no governo, é Cunha Leal que acaba por ser preso, isto é, o governo manda prender Cunha Leal e é exilado. Mas e depois passa um tempo isso. Porque é acusado de estar a conspirar contra o governo e estava um bocadinho a conspirar contra o governo. E, portanto, e não há contemplações. A ditadura é mesmo uma ditadura. Quanto tempo é que ele fica exilado? Ele vai ficar 1 ano ou 2 exilado e ainda tem outro, e depois regressa e depois ainda tem um outro exílio. Enfim, ele depois vai ter e outras prisões. Ele depois vai ter já vamos falar disso, ele depois vai ter uma vida de oposição a Salazar. Salazar, na prática, a partir de 1928, ele consegue aproveitar esta sua situação para começar a aparecer como alguém que está a resolver os problemas da ditadura. O problema financeiro, portanto, ele instaura uma espécie de ditadura dentro da ditadura, a chamada ditadura financeira. Nenhum ministro pode fazer despesa sem permissão do Ministro das Finanças. Portanto, ele torna-se verdadeiramente o dirigente do governo. E a partir daí começa a falar
como dando orientações políticas já gerais, apesar de ainda ser apenas Ministro das Finanças até 1932, e como Ministro das Finanças ele começa a resolver aquele problema da ditadura, que é este civil começa a tornar-se verdadeiramente o dirigente e a permitir ao general Carmona afastar-se, como Presidente da República, afastar-se da governação, e as Forças Armadas também começarem a afastar-se da governação. E assim chegamos a 1932, quando a ditadura militar se converte em ditadura nacional, porque a chefia do governo é entregue a Salazar. Isto é, e passa a haver este regime apoiado pelas Forças Armadas, mas em que as Forças Armadas não governam, são representadas pelo Presidente da República. Ao mesmo tempo, Salazar tem este cuidado muito grande de tentar manter as várias correntes políticas que se tinham juntado à ditadura, tentá-las mantê-las próximas. Por exemplo, uma das coisas que ele faz é enunciar imediatamente, ainda como Ministro das Finanças, que o objetivo dele é baixar a febre política, é uma expressão que ele usa. É deixar os portugueses viver habitualmente. Então o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele é católico e ele diz aos católicos: não me peçam nada. Disse isso em público: não me peçam nada. Já não estejam à espera que eu favoreça a Igreja ou faça o que quer que seja a favor da Igreja Católica. É mantida a lei da separação da Igreja do Estado até 1940, até à Concordata. Portanto, o catolicismo não volta a ser religião do Estado. A primeira coisa que ele diz. Portanto, com isto, mantém muitos republicanos que, obviamente, ficariam furiosos se ele tivesse levado ou tivesse feito lobby a favor de restabelecer o estatuto da Igreja que a Igreja tinha antes de 1910 e que provavelmente teriam rompido com a ditadura. Ele não faz isso. Aos monárquicos ele faz outra coisa, quer dizer, aos monárquicos ele tem a cooperação do Dom Manuel II, o rei que está exilado em Inglaterra, que tem uma consideração enorme de Salazar. O rei não está interessado numa restauração violenta, porque isso o tornaria o chefe de um partido. Ele não quer ser chefe do partido. Dom Manuel II quer continuar a ser rei de Portugal. Portanto, não está interessado numa restauração, num golpe restauracionista. Portanto, está interessado numa situação conservadora que cria um ambiente em que, de repente, a restauração da monarquia seja aceita por toda a gente, seja consensual. E, portanto, ele vai apoiar o Ministro das Finanças, Salazar. E, portanto, vai conter os seus adeptos mais entusiasmados com a ideia de uma restauração. Em 1932, inesperadamente, Dom Manuel morre. E morre sem um herdeiro. E Salazar aproveita isso para dizer: a questão do regime acabou em Portugal. O rei morreu, não há um herdeiro, a questão do regime acabou. E a partir daí ele vai ter este convite aos monárquicos para se integrarem naquela república ditatorial e conservadora, mas que mantém a bandeira, mantém a forma republicana do governo, a bandeira, o hino, e portanto, digamos que Salazar consegue, com estas várias operações, tentar manter junto da sua ditadura, e uma ditadura cada vez mais pessoal, as várias correntes políticas que tinham apoiado a ditadura militar em 1926, incluindo a direita republicana, que se reconhece na forma republicana do governo, e reconhece também na ambiguidade que Salazar, a partir de 1933, dá ao regime, em que ao mesmo tempo é um regime, uma república corporativa, isto é, autoritária, corporativa, e ao mesmo tempo mantém uma Assembleia Nacional e um Presidente da República eleitos por sufrágio dos cidadãos. Isto é, mantém uma dimensão liberal, é uma ditadura, sem dúvida, mas mantém aqui uma espécie de dimensão, a possibilidade de uma evolução liberal que muita gente fica à espera. Aliás, ficam quase à espera até quase ao fim que aquilo liberaliza e que nunca absolutamente chega. Portanto, na prática, Salazar resolve estes vários problemas e vai manter aquilo que na prática é uma ditadura militar, uma ditadura apoiada nas Forças Armadas, sem partidos, sem liberdades públicas, mas que mantém estas expectativas todas. Cunha Leal, o que é que acontece a Cunha Leal? Cunha Leal vai ficar na oposição durante 40 anos. Ele morre em 1970, no mesmo ano em que morreu Salazar, morrem os dois no mesmo ano. Cunha Leal vai sempre ter uma atitude pública de oposição à ditadura, mas vai-se às vezes distanciar da restante oposição, porque ele tem uma noção diferente
de como é que se poderia sair da ditadura. Ele quer sair da ditadura através de uma reconciliação, de uma conciliação. Portanto, ele acha que é preciso, entre a oposição e a ditadura, haver uma espécie de compromisso. Ele pensa, por exemplo, que isso pode começar a acontecer se a ditadura consentir na eleição de um pequeno grupo parlamentar oposicionista que passa a representar dentro do regime as oposições. Em 1945 é a sua grande expectativa nas eleições, quer dizer, que o governo deixe eleger um pequeno grupo parlamentar, 3, 4, 5 deputados, quer dizer, que passem a representar a oposição e isso permite uma evolução para um regime plural, obviamente. Nunca foi tentado a concorrer? Não, ele várias vezes aparece, mas ele tem uma grande rejeição por parte do regime, claro, mas tem uma rejeição ainda maior por parte da oposição. Quer dizer, isto é a oposição até quase 1970, teme Cunha Leal. Aliás, há uma carta que um correligionário lhe escreve e que diz, nos anos 50, diz: continuamos na mesma 30 anos depois, sempre que aparece o seu nome, toda a gente se junta contra si. Quer dizer, toda a gente tem medo de Cunha Leal, do talento de Cunha Leal, da força de Cunha Leal. Ele publica livros, publica artigos na imprensa, entrevistas. A censura Salazar tende a deixá-lo publicar, porque ele precisamente como ele não promove a ideia do regime ser derrubado pela força, portanto, Salazar consente-o, ele envia sempre os seus livros a Salazar. Salazar agradece-lhe sempre os livros. E tem uma coisa curiosa, há uma conversa com um ministro que, princípios dos anos 60, em que, se a memória não me falha, em que Salazar diz a esse ministro, ou sei lá, recebeu o Cunha Leal mandou-lhe o livro. E ele disse, sim, mandou-me o livro. E você já lhe agradeceu? E ele diz, eu agradecer? Então ele desfaz-nos completamente, chama-nos ditadores, chama-nos isto, chama-nos aquilo, alguma vez eu ia agradecer. Agradeça. Portanto, é este género de atitude com Cunha Leal, com Cunha Leal, e obviamente sempre incrivelmente crítico, quer da situação de ditadura, quer depois da política colonial nos anos 60, sempre extraordinariamente crítico. Digamos, mais arrebatados e mais violentos do que Cunha Leal foram os Tenentes de Maio. Os Tenentes de Maio estão com Salazar no fim dos anos 20, princípios dos anos 30. Nos anos 30 eles continuam entusiasmados com aquela expectativa, com aquelas experiências de ditaduras fascistas e acham que Salazar não está a estabelecer uma ditadura fascista em Portugal e desiludem-se imenso com Salazar. E depois de 1945, quando a moda na Europa Ocidental volta a ser as democracias, eles passam a estar entusiasmados com as democracias. E na década de 1950, Henrique Alvão e Humberto Delgado tornam-se grandes adversários de Salazar, eles que tinham, aliás, sido protegidos até por Salazar durante bastante tempo, mas curiosamente eles mantêm a sua oposição sempre em nome do 28 de Maio. Eles nunca renunciam ao 28 de Maio. Isto é, o 28 de Maio de 1926 para eles não foi o começo do Estado Novo, quer dizer, foi outra coisa, e o Estado Novo tinha sido uma traição ao 28 de Maio. E isso está tão integrado nas Forças Armadas, na cultura das Forças Armadas, que nós, quando Vasconcelos, o coronel Vasconcelos, toma posse como primeiro-ministro a 18 de julho de 1974, Vasconcelos, homem do MFA, próximo do PCP, ele vai dizer uma coisa espantosa, ele vai dizer que não se fez o 25 de Abril, e agora vou citá-lo, para voltar ao triste passado de antes de 1926. Isto é, o 25 de Abril tinha sido feito em cima do 28 de Maio. Não é para voltar atrás. E isso, claro, tem a ver com aquilo que as pessoas sabem ou julgavam saber da história da Primeira República, e reflete-se, por exemplo, na lei dos partidos, na lei eleitoral, no cuidado com a Igreja Católica, em não voltar a antes de 1926. E é muito importante, porque o 28 de Maio de 1926 é, de facto, um movimento que, desta maneira, corta a história portuguesa, quer dizer, não há, isto é, nem o Estado Novo, nem a democracia depois de 1974 querem regressar a antes de 1926. É uma coisa muito interessante. E, pelo contrário, muitos daqueles que vêm fazer a oposição mais forte a Salazar nos anos 50 e 60, como Henrique Alvão e Humberto Delgado,
não renegam a sua associação ao 28 de Maio. Pelo contrário, dizem, nós, como representantes do 28 de Maio, é que temos mais autoridade para contestar o Estado Novo e o regime e a ditadura salazarista. Muito bem. Assim termina mais esta edição de E o Resto é História, com estes 2 episódios dedicados aos 100 anos do 28 de maio de 1926, e nós voltamos para a semana.